TV Simpro Mogi, do Sindicato dos Professores de Mogi e toda a região de Mogi e Alto Tietê. E nós temos sempre um entrevistado, um convidado entrevistado, que leva uma série de ideias, inovações e coisas que possam ajudar a todo o núcleo de quem milita dentro da área professoral. E para tanto nós trouxemos hoje o professor Plínio Marcos. Plínio Marcos para a gente falar de programação neurolinguística. Plínio, você é dramaturgo também? Não, infelizmente não. Dá zero. Plínio Marcos, para quem não conhece, escreveu grandes peças de teatro, inclusive Abajur Lilás, Navalha na Carne, vai por aí afora, é muito festejado por toda a classe teatral do Brasil. Vamos falar de programação neurolinguística. Vamos. Plínio, especifica para a gente o que é PNL. Bem, PNL é conhecido como programação neurolinguística, é um estudo sobre o comportamento humano. É uma forma de você interpretar os comportamentos, né, das pessoas e interagir da melhor forma. Isso não seria um assunto para o psicólogo? Então, ele é uma parte da psicologia. Ele complementa, tanto que tem psicólogos que se formam depois em programação neurolinguística, com cursos, né, para melhorar a performance do entendimento desse comportamento humano, que é tão difícil, né, entender como é que as pessoas reagem. Quem estuda a programação neurolinguística, ele tem que ter uma formação escolar, humanas, exatas, biológicas? Bem, esse curso não é um curso acadêmico, ele é um curso de extensão como qualquer outro, então não exige. Embora as pessoas que participaram do curso comigo eram profissionais liberais da área de comunicação, às vezes da política, que tinha a parte religiosa também, que tinha o interesse de melhorar essa parte da comunicação, verbal e não verbal. E até que ponto a programação neurolinguística ajuda um profissional? Não importa de que área. Bem, é sabido que a gente negocia, estamos em negociação o tempo todo, em casa, com as crianças, na escola, no trânsito, em qualquer lugar. E à medida que você conhece o comportamento dessa pessoa, fica mais fácil você agradar, fica mais fácil você interagir. Uma pergunta, curiosidade minha, você utiliza a PNL com a sua esposa? Utilizo, sim, porque a minha esposa, eu mapeio o comportamento dela, como ela também é programadora neurolinguística, a gente então... se entende melhor. Ou se bica ou se entende. Isso, até eu brinco com a mãe dela que 12 anos de casado, ela nunca foi reclamar para a mamãe que o marido fez algum mal a ela, né? A gente se entende. Na programação neurolinguística, você tende a induzir a pessoa a fazer aquilo que você quer? Bem, existem profissionais que utilizam isso de alguma forma, né? A gente percebe que existe sim, mas nós temos um código de ética que temos que usar isso para a melhor forma, ajudar as pessoas. E claro, ter desempenho melhor no trabalho, porque no nosso trabalho a gente é um fornecedor de mão de obra e se nós interpretarmos melhor o que a empresa precisa da gente, seremos o melhor profissional. Como a PNL ajuda ou municia o professor de ferramentas no seu dia a dia? Bem, os alunos, primeiramente o aluno, a gente precisa interpretar hoje que ele é uma pessoa que está ali e que ele vem buscar o conhecimento. Só que a formação dele é sabido que se ele vem de escola pública ou de alguma outra entidade, ele vem mal formado. E é nossa responsabilidade levar ele ao conhecimento. Só que à medida que você conhece o nível dele, você conhece e melhora a comunicação com ele e cria um ambiente mais confortável para ele, um ambiente mais gostoso, ele aprende com mais facilidade. Agora, e o papel do professor universitário? Agora vamos elevar um bocadinho o nível. O papel do professor universitário ao interagir com alunos ultraconectados, que estão ligados via internet 24 horas. Bem, o professor ele é referência para o aluno, né? Ou deveria ser. E se ele não estiver à frente um pouco da tecnologia e não conseguir interagir com o aluno, ele acaba perdendo um pouco esse
esse respeito, né? Assim, ou o aluno vai interpretar e falar, nossa, o professor está ultrapassado. Então, é dever da gente aprender. Embora tudo hoje é conectado, temos que estar à frente, né, desse tempo. E não só o professor, mas qualquer profissional hoje precisa conhecer sobre tecnologia. E o professor com 61 anos de idade, que não tenha uma interação grande com o mundo virtual, o universo virtual? Olha, eu percebo que alguns professores eles se esforçam para isso e vêm pedir ajuda para a gente. Tanto que o e-learning é uma ferramenta importante, alguns professores interagem e a gente sempre que possa ajudar, a gente oferece essa ajuda e percebe que até algumas entidades bancárias aí, ela trabalha em função dessa pessoa da idade um pouquinho maior que não tem essa habilidade. Mas os softwares hoje, eles são softwares intuitivos, então à medida que ela tem interesse, que ela lê, ela vai conseguir utilizar essas ferramentas. E precisa, porque o aluno está conectado o tempo todo. Você que utiliza a programação neurolinguística nas suas aulas, o que você detecta assim de pronto nos alunos? Numa classe que você acabou de entrar, que você não conheça ninguém. Bem, o aluno ele é interessante porque ele vem com diversas experiências, né? A primeira coisa que eu faço é criar um ambiente onde ele não fique preocupado no primeiro momento, simplesmente tirar boa nota. Ele tem que se preocupar em ser o melhor profissional daquilo que ele escolheu. E eu tento levar eu percebo os níveis, né? Às vezes você pega a sala que você tem um grupo, uns alunos mais interessados, que tem outras aptidões, então você trabalha em cima disso. Por isso que é legal a programação neurolinguística, que ela ajuda você a mapear. E aí você adequa o seu conteúdo ao perfil da sala. E é importante que quando ele vai para uma determinada área de estudo, eu tento mostrar para ele a importância daquele estudo para o mercado que ele vai atuar. Como? Mostrando para ele as ações que ele deve tomar, a importância, às vezes com vídeos, mostrando para ele alguns artigos, o quão responsável ele vai ser para determinadas áreas que ele vai desenvolver. E o que o empresário que vai contratá-lo espera dele. Aí ele vê um grande elo entre a disciplina. Muito interessante. Com relação à programação neurolinguística, como é que você vê a aceitação do aluno à PNL? E quando não há essa aceitação, ou pelo menos essa absorção do aluno, como é que você age? Bem, mas isso já. Okay. Logo após o nosso intervalo. Professor, por meio do site do Simpro, você pode denunciar irregularidades. Clique na aba Atendimento e depois no link Denúncias. E a denúncia pode ser inteiramente anônima. Simpro Mogi e região, trabalhando por você. Se você é professor do ensino privado em Mogi das Cruzes, sindicalize-se ao Simpro. Aqui, seus direitos são defendidos de verdade. Acesse o formulário em nosso site, simpromogi.org.br. Simpro Mogi e região, trabalhando por você. TV Simpro Mogi, do Sindicato dos Professores, gravando sempre uma entrevista interessante para você. E para tanto hoje, nós estamos recebendo aqui o Plínio Marcos, que é professor de neurolinguística, que é programador de neurolinguística. Se você tiver alguma dúvida a respeito do tema, entre em contato com o Simpro pelo telefone 4799-7066. Eu tinha perguntado no bloco anterior, Plínio, a respeito da forma que você tem, ou se você se utiliza de algum instrumento, de alguma ferramenta, de alguma forma, para suscitar a curiosidade do aluno à programação neurolinguística. Bem, o aluno ele percebe que você é um professor diferente à medida que você desenvolve um ambiente com ele. Então, você não acaba comentando na sala de aula que eu sou formado nesse segmento, mas ele percebe porque há uma interação melhor com o professor. Que primeiramente, quando eu começo a lecionar com as turmas, eu crio um ambiente.
Então esse ambiente, o professor está ali para ser solícito, ajudar e desenvolvê-lo. Então nisso ele abre a percepção, ele abre a vontade de estudar. E dessa forma eu consigo um resultado melhor com os alunos, porque os alunos, além de gostar de você, ele vai ouvir melhor. Você pode ter esse exemplo quando você vai na casa de algum ente querido que você gosta muito. Você não vê o tempo passar. E o inverso também acontece. Sim. Então, quando a gente trabalha esse ambiente, a PNL me auxilia nisso, eu consigo manter o aluno até o horário final da aula interessado, conectado na aula, porque a gente consegue vender bem o programa para ele. Você já ministrou alguma aula ou alguma palestra para professores? No momento ainda não. Aí, se você é um professor e tem interesse em utilizar mais essa ferramenta profissional no desempenho das suas atividades, entre em contato com o Plínio. Como é que faria para entrar em contato com você, Plínio? Bem, pode me encontrar na UMC, eu leciono todos os dias na UMC, ou mesmo pelo e-mail plinio.p@globo.com. Daí, vale a pena vocês baterem um papo com o Plínio a respeito disso. E esse tema, neurolinguística, é um tema fascinante. E isso aqui é tema para a gente falar horas e horas. Na sua avaliação, Plínio, qual o papel das tecnologias de informação na relação do ensino e aprendizagem? Bem, é inevitável você não tem como evitar, né? Melhor dizendo, de não utilizar a tecnologia, porque se você ficar dando aula de forma tradicional, o aluno às vezes ele dispersa. Então é importante, eu acho que hoje na área do ensino-aprendizagem, você usar todos os recursos, principalmente os recursos que os alunos estão acostumados a poder levar o conhecimento até ele, né? Ou o interesse dele pesquisar, porque na verdade é importante que ele continue pesquisando. E hoje, com a internet, da forma que está, ele tem acesso a isso em sala de aula. Você está lecionando e o aluno está conectado, verificando se você está falando ali é verdade. E eu não proíbo, eu deixo. Existe esse tipo de checagem? Sim, isso acontece porque eles comentam, realmente. Eu faço da seguinte forma, quando eu dou aula de tecnologia, por exemplo, que eu indico para ele que um drone está fazendo entrega hoje no lugar do motoboy, eu peço para eles acessarem o YouTube deles e perceber que isso acontece, como acontece com a empresa McDonald's nos Estados Unidos. Então eles ficam fascinados, eles ficam curiosos em saber mais. E aí você pega essa aplicação e faz ele raciocinar do que aquilo está relacionado ao futuro dele como profissional, ele se interessa. É bem interessante. Então eu deixo ele utilizar. A gente não proíbe, porque o não tem um sentido realmente contrário. Às vezes você proíbe aí que ele quer fazer para ver se é legal, né? E o que motiva um aluno a estudar ou a se aprofundar em determinada disciplina? Bem, nós professores temos a mania de dar o nosso exemplo para eles, né? E na verdade eu acho que quando você consegue ter essa liderança em sala de aula, você passa a ser uma referência. E o resultado que você tem. E quando você transmite esse carinho para o aluno, a preocupação com o desenvolvimento dele, você se torna para ele um ícone, para que ele copie você em algumas áreas. E claro, e sempre eu utilizo nas salas de aulas os principais administradores hoje do Brasil, a que ponto eles chegaram, para eles se sentirem motivados e digo a eles que o céu é o limite, depende deles, das escolhas deles, né, que a programação neurolinguística me ajudou a conhecer, e que ele chega onde ele quiser. Basta ele se dedicar e ter conhecimento. E lembrando que a tecnologia ela é perigosa porque às vezes leva ele ao conhecimento supérfluo, só aquela camadinha. Eles precisam se aprofundar e ter realmente conhecimento, o melhor conhecimento possível, né, para se tornar o melhor profissional. Na sua visão de programador de neurolinguística, você observa técnicas da PNL utilizadas em comerciais de rádio e televisão? Sim. É comum você ver. A forma que você utiliza hoje, você pega comerciais de empresas de cosméticos, o que antigamente ela lançava produtos, hoje ela lança sentimento. Marcas de refrigerante, ela também vende o sentimento, né? Até por embalagens que você precisa dividir com alguém, né? Compartilhe a emoção. Então, esse é chamado de neuromarketing, que é a neurociência por trás do marketing, trabalhando o sentimento. Percebemos recentemente o comercial da Volkswagen que agora ela diz que o carro conecta a família, né? Então é muito comum, porque vivemos a era do relacionamento. E é comum hoje as empresas darem treinamentos
conectado à liderança, coach, programação neurolinguística para ter um melhor desempenho. Se não desenvolver um bom ambiente para o profissional, ele acaba não dando o resultado que você espera. Você falou em desenvolver um bom ambiente. No caso dos alunos, você entra numa sala, como é que você inicia, certo, a formação dessa empatia? Bem, interessante, porque às vezes eu pego turmas de administração, onde eu leciono na parte da manhã, e é comum você receber um grande número de meninos, que acabaram de sair do terceiro colegial, da escola, e ele nunca trabalhou. Então, para criar esse ambiente com ele, eu uso um ambiente de casa. Então, a administração, como que é feito dentro de casa? Como ela é feita dentro de casa? Então, eles conseguem. É você usar a metáfora adaptada à realidade dele. Por isso que é interessante você mapear um ambiente que ele vive. Por outro lado, você vai à noite, automação industrial, por exemplo, eu pego turmas que é chão de fábrica. Então, a linguagem é do chão de fábrica. E por ter essa experiência, fica muito mais fácil. Aí, às vezes, você leciona no último semestre da formação dele, você acaba sendo convidado para ser um patrono, porque a gente consegue selecionar. A gente cria uma certa empatia, porque gostamos de pessoas pessoas que pareçam com a gente no comportamento. Já houve caso de você ter dificuldade em se impor enquanto professor para alunos? Sim. Espera aí, mas então você vai explicar isso já para a gente, logo após o nosso intervalo. O Simpro Mogi mantém uma lista ampla de convênios médicos com descontos exclusivos e vantagens para os associados. Acesse simpromogi.org.br e saiba mais. Simpro Mogi e região, trabalhando por você. TV Simpro Mogi, do Sindicato dos Professores de Mogi e toda a região. E se você tem alguma pergunta, alguma dúvida a respeito de programação neurolinguística a fazer ao professor Plínio Marcos, dê uma ligada para cá, 4799-7066, ou então entre no site aqui do Simpro Mogi, é www.simpromogi.org.br, ou então vem aqui na Rua Carmela Dutra, 147. Eu tinha perguntado, Plínio, no bloco anterior, a respeito da dificuldade inicial que você tem com os alunos. Como é que você age qual a tua postura, o teu modus operandi numa situação dessa? Bem, é sabido que nem Jesus agradou todo mundo, né? A gente faz os cursos, tenta melhorar, mas você nunca vai agradar todo mundo. Já aconteceu de ter salas que você não tem essa conexão. Desta forma, você tenta melhorar o ambiente, mas você precisa, às vezes, trabalhar o seu lado profissional. Aí você trabalha o seu lado profissional e ético, mantendo as exigências que a empresa cartilha da universidade, e a coisa flui. Prometeu, cumpriu, chegar no horário, fazer seu papel, lecionar, trazer atividades para essa turma, porque eu já peguei turmas que hoje eu tenho uma turma que para você tirar um sorriso deles é difícil. Então você tem que chacoalhar e para poder avisar, né? Eu dou aula de marketing para eles, então eu digo, olha, a comunicação corporal de vocês dizem que vocês estão chateados. Então assim, é meio complicado. Mas você mexe com o íntimo deles? Tem que mexer. E a gente tem que estar preparado para tudo. Acho que um professor hoje, já com experiência, ele sabe lidar com isso, né? E fazer o que gosta, eu amo dar aula. Então fazer o que gosta chama um pouco de atenção. A pessoa às vezes não gosta daquilo, mas ele te respeita. Então isso faz com que você consiga desenvolver seu trabalho. E como é que você faz? Eu gostaria que você se estendesse mais na pergunta anterior para motivar o aluno desmotivado. Bem, ou desinteressado. Não desinteressado. Não é fácil. Sabe isso que não é fácil? A gente não consegue, às vezes, motivar pessoas da nossa própria família, filhos, parentes. É bem difícil, né? Mas o aluno que está pagando para estudar, ele tem uma motivação. Ele não vai sair da casa dele. Então você começa... Eu uso vários tipos de metáfora, vários tipos de exemplos, e percebo pela expressão facial deles
qual que ele vem gostando mais. Ou não. Exatamente. Então, à medida que eles gostam, eu continuo. Eu, por exemplo, em sala de aula, eu jamais pergunto para o aluno se ele entendeu. Porque quando ele entende, ele faz assim para você. Se ele não entendeu, ele faz assim. Então ele já dá uma interrogaçãozinha. Aí você começa a usar as metáforas. Né? Isso trabalhando ela para cima ou para baixo e tentando conversar com ele da melhor forma possível, tanto da parte verbal e não verbal. E desta forma você começa a analisar o que ele gosta e adaptar o produto. Tanto que o meu material de aula ele é sempre flexível, porque dependendo da turma você vai usar uma linguagem diferente. E do momento. De um momento diferente. Então isso a gente consegue ter um bom resultado. Assim, eu percebo até pelas avaliações. Quando você consegue transmitir, porque o grande diferencial do comunicador hoje é colocar a informação desse meu mapa mental para o seu mapa mental. Fazer você entender aquilo que eu preciso. Por isso que temos que aprender sobre comunicação. E quando você consegue, você tem essa sinergia, você tem essa conexão, fica muito mais fácil. Aí numa prova ele aprende melhor. O que eu tento não fazer em sala de aula é não criar terror, porque o terror acaba dificultando... Cria barreiras. Cria barreiras, ele não gosta de você, então ele não vai entender. O que você fala para ele já está errado. Então isso aí é uma coisa que dificulta bastante. Você falando em comunicação, um grande comunicador, no meu entender, que trabalha com mídia, um grande comunicador é o Duda Mendonça. E ele fala que a comunicação não é o que você fala, é o que os outros entendem. Exatamente. Então por isso que você tem que colher feedback. Eu pelo menos faço assim nas minhas aulas, eu tento buscar o feedback o tempo todo. Quando eu dou uma avaliação para um aluno, eu não estou só avaliando o aluno, eu estou avaliando eu como professor para saber se eu estou conseguindo transmitir aquela informação para ele, ou do que ele tem que levar. Porque não é suficiente o que ele está aprendendo na faculdade, ele precisa aprender mais. A gente estuda o tempo todo e sabemos dessa necessidade. Mas temos que usar de todos os métodos, tecnologia, sim, programação neurolinguística, porque eu escolhi ser professor, então eu tenho uma responsabilidade por trás disso. Né? E se a gente conseguir melhorar um pouquinho a vida daquela pessoa lá fora, esse país precisa tanto de pessoas boas, éticas e com moral, para poder melhorar, né? Para dar uma vida melhor para os nossos netos, os nossos filhos. Então, você fazendo esse papel, eu acredito que a consciência da gente também fica boa. Né? Você já se utilizou da programação neurolinguística para mandar alguém para o inferno? E no final do que você falou, a pessoa saiu louca para pegar o caminho para o inferno? Olha, eu ainda não tive uma experiência dessa, também espero não ter, né? Mas eu acredito que, como na área da administração, eu sou formado nessa área, é importante você também saber dizer não, né? Porque às vezes o não, você pode melhorar aquilo para a pessoa, né? O feedback verdadeiro, solicitado, ele desenvolve. Então é importante isso, a pessoa saber. Então eu tento ser muito franco, eu sou uma pessoa um pouco autêntica. Então isso é importante porque para a pessoa também sentir que você está falando daqui é realmente verdade, não Sim. é só não fazendo demagogia. Né? Quais as outras áreas profissionais que a PNL atua? Ou pelo menos ajudaria, seria uma ferramenta benéfica para a pessoa? Olha, percebemos hoje que eu, por exemplo, eu tenho a minha esposa como meu cliente, a minha sogra, meu sogro. Eu tenho as pessoas que trabalham comigo como meu cliente, os professores amigos são nossos clientes, a universidade que me contrata, entre outros trabalhos que eu faço, são meus clientes. À medida que eu consigo entender o que ele quer de mim, porque hoje você diz assim, né? Faço para as pessoas o que elas gostariam que fosse feita para elas. E eu tento trabalhar dessa forma. Então qualquer profissional de qualquer segmento se daria muito bem utilizando programação neurolinguística. Aí, se quiser saber mais alguma coisa de programação neurolinguística, entre em contato com o professor Plínio Marcos na UMC ou então aqui no Simpro, 4799-1106. Muito obrigado pela presença aqui, o papo muito gostoso e o tempo voou. Realmente, o tempo não passou depressa, nem voou depressa. Eu quero tê-lo mais vezes aqui. Eu agradeço a oportunidade e fico à disposição para qualquer pessoa que a gente possa ajudar. Muito obrigado. Até a próxima semana. O Simpro Mogi mantém uma lista ampla de convênios médicos com descontos exclusivos e vantagens para os associados. Acesse simpromogi.org.br e saiba mais. Simpro Mogi e região, trabalhando por você.